Provérbios capítulo 29, o versículo 15, nós lemos assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Bom, vamos então continuar o nosso estudo sobre atalhos do atraso, e nós estamos falando já há alguns meses sobre as ferramentas da correção, falando sobre atalhos do atraso na criação dos filhos, e nós vamos ver hoje a segunda parte, a segunda parcela da mensagem, as ferramentas da correção. Nós lemos aqui o versículo 15, que fala a vara e a repreensão. Então, esse versículo mostra que não existe só uma ferramenta, são várias. No caso aqui, menciona duas, a vara e a repreensão. Dão sabedoria. E nós vimos na semana passada duas dessas ferramentas que estão na caixa disponível para nós pais. A primeira que nós vimos foi a ferramenta da rotina. Uma rotina. Não vou falar mais sobre isso, porque não está aqui semana passada, eu aconselho. Inclusive, é bom essa série ver todas, assistir todas, ouvir todas as mensagens, porque ela vai edificando pedra sobre pedra, doutrina sobre doutrina, preceito sobre preceito sobre preceito. Então, se você perde alguma coisa, pode ficar meio que voando, derrapando, sem entender direito. Mas enfim, vimos a ferramenta da rotina, vimos a ferramenta da repreensão, que é uma que está no versículo, e hoje nós vamos ver mais duas ferramentas, que é a ferramenta da recompensa e a ferramenta da vara. E nós veremos isso, então, esta noite. Abram suas Bíblias comigo para 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, e versículo 22, fala assim: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. A próxima ferramenta é a ferramenta da recompensa. Da recompensa. E o texto que nós lemos aqui deixa bem claro esse conceito de recompensa. Se nós guardarmos os mandamentos de Deus, se nós fizermos aquilo que agrada a Deus, então fala aqui que nós teremos nossas orações respondidas. Esse versículo aqui podemos elaborar em muitas outras coisas, mas não vamos nos manter ao tema de hoje, que é essa primeira ferramenta de recompensa. É uma ferramenta válida para a correção e criação de crianças. A rotina é importante, repreensão é importante, mas recompensa também é importante. Mas ao falarmos sobre recompensa, nós precisamos obrigatoriamente falarmos do outro lado da moeda, que é restrição. Recompensa é quando você dá algo, restrição é quando você tira algo. E Deus usa ambas. Aqui em 1 João 3,12, Deus está dando uma recompensa, que é a oração respondida, e Ele nos dá isso quando a gente guarda os seus mandamentos e a gente faz coisas que o agradam. Recompensa é fácil de entender. É fácil a gente entender esse conceito. Nós fazemos coisas que agradam a Deus, coisas que seguem Deus, e Ele então nos dá algo como recompensa. Mas restrição, o que seria restrição? Restrição seria o que é popularmente chamado de castigo. Colocar a criança em castigo. Então, só o que eu estou falando, né? Você vai ficar de castigo. Se não fizer isso, vai ter castigo. Pois bem, o castigo é outro lado da moeda da recompensa. Ambos os lados são válidos. Eu não gosto de usar o termo castigo, eu prefiro o termo restrição. Castigo não é muito preciso, restrição é mais preciso. Então, eu vou dizer aqui o óbvio, mas muito importante em relação à recompensa e restrição, é que não se deve recompensar erros. Não se deve recompensar aquilo que não deve ser recompensado. Vou dar só um exemplo, uma situação. Uma criança faz alguma coisa de errado. Imaginem vocês, mas tente imaginar a sua criança fazendo uma coisa de errado. E essa criança que fez algo digno de repreensão, ou restrição, ou qualquer outra coisa, mas os pais fazem vista grossa. Fazem que não viram, não souberam, ficaram sabendo, ou viram, ou ficaram sabendo, mas não fizeram absolutamente nada.
Mas, pastor, isso seria recompensar? Você está recompensando algo que deveria ter sido digno de restrição ou repreensão. O que isso acontece em efeito é que você, quando você recompensa o erro, você está ensinando que o crime compensa. Você está ensinando que o erro compensa. Eu errei e não teve consequência nenhuma. Eu errei, papai viu, mamãe viu, todo mundo viu, mas ficou elas por elas. Isso é o quê? Você está tirando o castigo, tirando a restrição. Você está tirando a consequência. Isso é você dar algo que não é merecido. Então você está recompensando o mal pelo bem, ou seja, você tirou a consequência daquele ato. Isso chama-se impunidade, e no Brasil nós sabemos que acontece após décadas e décadas de impunidade ensinadas em todos os níveis que acontece. A impunidade é algo que destrói uma nação e também destrói uma vida, destrói uma criança, destrói uma família. Tá? Então é algo muito importante em relação à recompensa. Tá? Então, tem dois tipos de restrições, dois tipos de castigo que podemos falar. O primeiro castigo é o castigo ou restrição de tempo. A criança fica restrita a algum lugar por algum tempo. O famoso, vá para o seu quarto, ou senão fique sentado no canto, e não adianta, não vai assistir televisão, nem comer pipoca, nem ficar no celular. Isso não é castigo. Tá? Então, tem um castigo. Ou talvez você não vai sair para jogar bola com seus amigos. Também é um castigo. Castigo de tempo. A criança vai ter um tempo em que ela vai ficar separada, isolada, digamos. Tá? E isso serve justamente para dar um tempo em situações que a criança precisa se recompor. Por quê, pastor? Talvez a criança ficou muito exacerbada, ficou muito nervosa, ficou muito descontrolada. Se a criança está assim descontrolada, e acontece, gente. Muitas vezes adultos ficam descontrolados. Então, se a criança está, digamos, no meio de um descontrole, de um acesso, emoção, raiva, tristeza, choro, aquilo talvez não é a melhor hora de você repreender a criança. Como assim repreender? Bom, vimos semana passada, repreender você sentar e falar com a criança. Mas se a criança está muito exacerbada, não vai resolver muita coisa. Você repreendê-la naquela hora. Então aquilo serve para a criança, ó, vá para o seu quarto, ou vá para a sala, vá para algum canto, sente e fique, pronto, só fique lá, não faça nada, fique lá. É um tempo para a criança o quê? Se acalmar, se recompor, tá? Ter autocontrole, pensar no que fez, mas basicamente é para aí então estar em condições de ser tratada, de ser repreendida, de ser adequadamente tratado do problema. Inclusive, isso é uma boa ferramenta para toda a vida. Toda a vida. Você não quer ser um adulto que quando você fica fora de controle, exacerbado, porque está nervoso, ou uma situação muito emotiva, você está tomando decisões, ou pior, falando. Às vezes você está com raiva, você fala coisas que você não quis dizer e coisas que você não vai poder dizer. Então isso já ensina para a criança algo que é bom para toda a vida. O quê? Quando você está muito aperreado, está muito descontrolado, dá um tempo, vai para um canto, senta, só pensa, só se acalme, se recomponha. Quantas bobagens foram ditas, quantos problemas foram criados quando alguém, numa situação emotiva, falou o que não deveria, muitas vezes nem o que queria. Mas uma vez que as palavras saem da sua boca, o estrago está feito. Tá? E a mesma coisa com crianças também. Tá? Então, quando a criança está naquele acesso, ela pode fazer coisas e falar coisas que ela normalmente não faria, ou faria, mas se eles aprenderem a ter o tempo de, ok, vá para o seu canto, fique lá, para se acalmar. Tá? Então, isso é bom para a criança, é bom para a gente também, uma boa ferramenta. Eu usaria uma regra, isso é só minha opinião. Tá? Eu sempre falo aqui, quando eu vou pregar o que eu acho, eu digo. Eu não posso mostrar um versículo para você, mas eu diria com uma regra, e você pode mudar, adaptar essa regra, dentro da lógica, é claro, mas eu diria que, quanto tempo o castigo? Bom, você não vai querer sentenciar. Bom, você vai ficar no seu quarto por 2 meses. E outra coisa, se colocar o castigo, não tire antes do tempo certo. Tá? Não seja vítima de chantagismo. Agora pode sair, pode sair, pode sair. Não, então, mantenha o castigo. Essa separação de tempo que eu estou falando.
Uma sugestão que eu faço: 1 a 2 minutos por cada ano de idade. 1 a 2 minutos por cada ano de idade. Então, uma criança com 5 anos, o castigo poderia durar entre 5 e 10 minutos. Tá? Algo assim. 5 é pouco, 10 é muito, então, algo assim, tá? Para ter uma ideia. Não adianta também, vai para o seu quarto, vai passar 3 horas lá dentro. A criança vai até esquecer o porquê está lá. Tá? Então, assim, 1 minuto até 2 no máximo por ano de idade, digamos. Tá? Uma criança de 1 ano, nem adianta fazer isso, vai ficar 1 minuto de castigo. Não adianta, a criança com 1 ano de idade não vai entender isso. Como eu disse, eu venho dizendo, todas essas ferramentas são condizentes com a faixa etária da criança. Tá? Mas, enfim. Aí tem um segundo tipo de castigo, que é o castigo de perda de privilégios. Uma é perda de tempo, você vai tirar a criança, você não vai brincar, você não vai conversar, você não vai ver televisão, você vai ficar de castigo, sentada aí, pensando no que você fez, e vai se acalmar, vai se recompor. Pronto, esse é um castigo. De 1 a 2 minutos por ano de idade. O segundo é perda de privilégios. A criança não vai ficar de castigo, mas ela vai deixar de fazer algo. Vai perder algum privilégio. Pode ser o que esse privilégio? Jogar bola com os amigos. Não estou dizendo que são esses exemplos. Tá? Assistir televisão, tomar sorvete, brincar com um certo brinquedo, enfim. Uma restrição qualquer que você, pai, que conhece bem a criança, achar que for adequada fazê-lo. Essa ferramenta é muito eficaz nas condições. Número 1, a criança entende bem. Ela entende o porquê que ela perdeu o privilégio. Você pega uma criança, vamos supor aqui, uma criança de 3 anos de idade. Você não vai mais jogar bola durante uma semana, por exemplo. Não adianta com a criança de 3 anos. Ela nem sabe o que foi que ela fez. Então, mais uma vez, isso depende. Agora, uma criança com 7, 8, 9 anos é outra conversa. Mas a criança tem que entender, mesmo mais velha, ela tem que saber o porquê que ela está sendo privada desse privilégio. Tá? Muito importante isso. E também o castigo deve ser condizente com a ofensa. Tá? Então não adianta você impor. Aliás, em qualquer área de correção, qualquer correção tem que ser condizente com a ofensa. Né? Como falamos semana passada, no mundo existe o promotor, o defensor, tem a polícia, tem o juiz e tem o júri. Tá? No lar, os pais são tudo. Eles são a polícia, são a acusação, a defesa, o júri, o juiz e tudo junto numa coisa só. Então tem que haver justiça. Tá? E a gente pode ver isso, essa perda de privilégio constantemente na Bíblia, especialmente no livro de Êxodo, quando o povo de Deus perdeu muitos privilégios, recebeu muitos castigos, inclusive o de tempo, né? Eles foi tão sério a coisa que ficaram de castigo 40 anos no deserto. Eles chegaram na terra prometida, depois de ter sido abençoado por 40 dias, ser mantido milagrosamente por Deus, chegou na entrada da terra prometida, não, queremos não, vamos voltar para o Egito. Bom, Deus falou, tudo bem, vou ficar de castigo, 40 anos. Então, tempo e o privilégio. Aquela geração de 19 anos para cima não viram a terra prometida. Perderam aquele privilégio. Então, isso também ajuda a criança a ter autocontrole de não ter ou fazer algo e entender que não se pode fazer ou ter aquilo necessariamente na hora que ela quer ter ou que ela quer fazer. Tem muito adulto disfuncional porque acha que pode fazer ou ter o que quiser na hora que tiver e se não der, sai de perto. Então, a criança tem que ser ensinada. Existem consequências e também o autocontrole de que não podemos ter ou fazer tudo o que queremos, qualquer coisa que queremos, a qualquer hora que queremos. Tá? Então, ensina a criança autocontrole. Então, recompensa e restrição são ferramentas que são mais prolongadas do que a vara. Nós vamos falar sobre a vara daqui a pouquinho. Mas recompensa e restrição são mais prolongados, mas menos intensos. Ambos são, porém, muito eficazes. É possível, por exemplo, quando for apropriado, dar uma escolha para a criança. Quando os pais acharem que for apropriado, adequado. A escolha entre a brevidade e a intensidade da vara ou a privação e restrição.
Porque a vara, quando é aplicada, ela demora instantes, literalmente instantes. Mas a restrição e recompensa, o castigo, não demora instantes. Pode demorar minutos, pode demorar dias, pode demorar semanas. Não é tão intenso quanto a vara, que dói, fisicamente dói. E o castigo não tem dor física, mas é uma privação mais prolongada. Então, você pode fazer, se for adequado, e aqui eu não estou aqui para dizer como você deve criar seus filhos, estou mostrando apenas as ferramentas disponíveis, as ferramentas que podemos, devemos e precisamos usar. Um exemplo dessa escolha foi quando Deus deu a Davi. Deus deu a Davi essa escolha, lá em 2 Samuel, capítulo 24, no versículo 12, Deus mandou o profeta Gade dar uma escolha, um recado para Davi. Davi havia contado o povo e Deus não ficou muito contente e falou assim, mandou o profeta Gade dizer para Davi assim: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que ta faça. Foi, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Libera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então veja bem, Davi tinha que escolher algo que era 7 anos de duração, 3 meses de duração ou 3 dias. Você vê que a intensidade e a brevidade eram correlacionadas. 7 anos de fome. Quando eu falo de fome, não é ficar 7 anos sem comer. 7 anos em que haveria uma escassez de alimento na terra. Ia haver fome, ia haver falta de alimento. Não é que o povo ia morrer de fome, mas talvez pessoas morressem de fome, mas não é que ninguém ia comer por 7 anos. Haveria uma falta, escassez, menos comida do que o normal. Durante 7 anos. Então, por 7 anos, a nação ia comer menos. Por 7 anos. Ou podia escolher 3 meses, menos tempo, mas era mais intenso. Era o que? Era fugir dos seus inimigos. Imagine, 3 meses fugindo. E 3 dias da peste. Só 3 dias? Era uma doença. Ia ter uma pandemia. Pronto, ia ter uma pandemia na Terra. Lá na Terra, no reino de Davi. Só 3 dias. Mas morreu muita gente. Morreram milhares de pessoas. É só 3 dias. Eu acho que morreram mais gente nesses 3 dias que foram abreviados. É uma outra história, depois vocês leiam lá. Ou 7 anos com escassez de alimento. Eu acredito que morreram mais gente nesses 3 dias do que teriam morrido naqueles 7 anos. Ia ter 7 anos de sofrimento, 7 anos com menos comida, algumas doenças talvez fossem desenvolvidas por desnutrição, mas não iam morrer tantas pessoas, provavelmente, do que morreram nesses 7 dias. Davi escolheu os 3 dias. Davi escolheu os 3 dias. Então, Deus deu essa escolha para Davi. Então, nós podemos, quando for apropriado, dessa escolha. Olha, você fez isso de errado. E, mais uma vez, depende da idade e do entendimento da criança. Não adianta fazer isso com uma criança com 2 anos de idade. Não tem sentido. Tá? Mas uma criança que já tem um entendimento maior, enfim, você pode falar, olha, você pode ficar, mas veja, só um exemplo, você pode ficar uma semana sem jogar bola com seus amigos na rua. Eu não sei se faz isso hoje em dia, se é perigoso demais, mas enfim. Ou você pode levar 2 lapadas no traseiro. Qual que vai ser? Qual que vai ser, Micael? Me diga aí, Micael. Você escolheria o que, Micael? Não jogar bola por uma semana ou levar umas lapadinhas? Tá vendo? É difícil escolher, né? É tentador. Só e pronto, ou 7 dias sem jogar bola. Tá entendendo? Então, é uma opção que você pode fazer. Sabe por quê? Porque Deus fez.
Se Deus fez, a gente pode fazer também como pai. Tá? Então, Deus também usa restrição. Lá em profeta Amós, capítulo 4, versículo 6, o povo andou aprontando algumas e Deus estava muito desgostoso com eles. Ele falou assim, lá no versículo 6 do capítulo 4. Por isso também vos dei, Deus que estava dando isso, vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades. Limpeza de dentes não quer dizer que Deus mandou uma equipe de dentistas fazer limpeza dentária. Não, não é isso. Limpeza de dentes quer dizer que eles estavam com os dentes limpos porque não estavam comendo nada. Não tinha comida. Então, não tinha comida, não comiam, os dentes ficavam limpos. Também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os seus lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas sobre outro, o qual não choveu, secou-se. Então Deus aqui está restringindo chuva, e consequentemente faltava alimento, faltava pão, faltava alimento. Por que isso? Porque o povo havia se rebelado contra ele, então Deus estava restringindo, colocando eles em castigo. Agora, veja que interessante, a falta de pão em todos os vossos lugares, contudo, finalzinho do versículo 6, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então, Deus aqui havia já usado de repreensão. Se você ler a história toda do profeta Amós, você vê que Deus já havia repreendido, já havia falado, informado o povo. Ele então trouxe castigo de restrição. E mesmo assim o povo não se converteu. E quando isso acontece, quando você tem uma rotina, quando você tem a repreensão, quando você tem restrição ou recompensa, e mesmo assim não há resultado, aí você parte para quê? Para a vara, que é a próxima ferramenta que nós vamos ver agora, tá? Que é a vara. Provérbios 23, versículo 13. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Esse tema de vara é um tema que incita emoções e certas controvérsias, mas a Bíblia é clara. Se deve fazer uso da vara? Quando se deve fazer uso da vara? Como se deve fazer uso da vara? Todas essas são perguntas, boas perguntas, válidas e importantes, e não tem uma resposta simples. A resposta simples deve fazer uso da vara? Resposta simples, sim. Agora, o quando e o como, existem tantos variáveis. Vai depender da idade da criança, vai depender do entendimento da criança. Eu mencionei isso semana passada. Vai depender em que grau de disciplina a criança está. Talvez é uma criança que cresceram, os pais não estavam na igreja, a criança entra na igreja com 6, 7, 8 anos, os pais são salvos e começam a frequentar a igreja e aprendem a disciplina, aí vão começar a disciplinar uma criança que nunca foi biblicamente, corretamente disciplinada até os 7, 8 anos de idade. É diferente de uma criança que sempre foi criada ali na palavra de Deus. É outra coisa. Uma criança com 8 anos que já vem sendo disciplinada e outra que nunca foi disciplinada, são duas coisas diferentes. Tem a idade, aí tem a ofensa, mas as circunstâncias que uma criança seria disciplinada com a vara. Né? Isso vai depender de cada um, de cada lar, de cada situação. Então, não tem uma resposta simples. A única resposta simples deve fazer uso da vara? Sim, pronto. Agora, o quando e o como, aí cada um vai ter que julgar, balancear e ver. Agora, tem que fazer uso da vara? Sim. Agora, como e quando? Aí eu não sei responder cada questão, porque eu não estou naquela situação. Agora, lembrando que o uso inapropriado, o uso errado da vara, pode ser muito prejudicial e perigoso, fisicamente e psicologicamente. Então veja bem,
É uma ferramenta que nós temos que usar? É. Mas, se for usada de forma errada, é muito perigoso. Muito perigoso, muito prejudicial para a mente da criança e até fisicamente. Tá? Fisicamente. Com isso em mente, então, muitos pensam, com boas intenções, erradamente, ao simplesmente decidir, não vou fazer uso da vara. Se algo é errado, se algo pode ser errado, se algo pode ser prejudicial, então é o seguinte, eu não vou usar o uso, porque é muito perigoso, o pastor falou. Se usado incorretamente. É a mesma coisa de um carro. Um carro usado incorretamente é perigoso. Uma motocicleta usada incorretamente é perigoso. Uma bicicleta usada incorretamente, um par de sapato, você veste um par de sapato e atravessa a rua de forma inadequada, é perigoso. Então, nós não deixamos de fazer coisas que são potencialmente perigosas só porque elas são potencialmente perigosas. A gente aprende a dirigir um carro corretamente, a gente pilota uma moto corretamente, a gente anda de bicicleta corretamente, a gente atravessa a rua corretamente, nós fazemos as coisas corretamente. E não deixar de fazer porque, pode ser perigoso. Isso é uma missão muito perigosa. Então, decide simplesmente, ponto final, não vou fazer, eu não vou lidar com algo perigoso. Bom, a Bíblia fala que tem que fazer. O como e o quando, aí é com nós. Mas que temos que fazer, sim. Então, esse erro, ele priva a criança de algo que lhe é necessário. Priva a criança. Versículo 14 que nós lemos. Livrarás a sua alma do inferno. Então, se você decide, eu não vou nunca jamais usar a vara, então você está colocando a sua criança numa situação perigosa. Porque aqui fala que vai livrar a sua alma do inferno. E essa expressão aqui, alma do inferno, está falando tanto nessa vida. Porque uma criança que cresce sem disciplina vai ter uma vida tão conturbada, uma vida tão cheia de problemas, que vai ser um verdadeiro inferno. Obviamente não verdadeiro, porque o inferno é um lugar que não tem comparação aqui na Terra. Por pior que seja a vida de alguém, não chega perto do inferno. Mas vocês entendem o que eu quero chegar. Então, livra a sua alma do inferno, mas também tem o lado espiritual. Uma criança que cresce com disciplina, sem disciplina, ela é muito mais provável que ela não vá ser salva. Porque ela não vai reconhecer a autoridade, não vai saber a diferença do certo e errado, não vai ter parâmetros morais ou éticos, ela vai ter uma consciência que está condicionada e até cauterizada, menos sensível, não vai saber de conceito de certo e errado, respeito para a autoridade. Então, tudo isso pode repercutir na vida da criança em que aquilo possa atrapalhar ela ser salva mais tarde. Não estou dizendo que não vai ser salva mais tarde, ou só será salva aquela criança que foi disciplinada biblicamente. Eu não estou dizendo isso, mas vai ajudar, pode atrapalhar. Tá? Isso é sim uma verdade. Então, a falta de disciplina correta dará seu fruto. A criança que não foi disciplinada corretamente, tá? Porque tem disciplina e tem disciplina, mas a criança que não foi corretamente disciplinada vai dar o fruto mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. Não quer dizer necessariamente que seu filho vai ser um serial killer, vai ser um matador de criancinhas, não quer dizer que vai ser a escória, mas de alguma forma, em algum momento, em alguma área, isso vai repercutir, porque a Bíblia fala que a astutícia está no coração da criança e a vara da disciplina vai retirar. Então, se não houve vara, não houve retiramento, eu não sei qual a palavra certa, não foi retirado. E se não for retirado, se não for extirpado, está lá. E mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, aquilo vai aparecer. Aquilo vai se manifestar de alguma forma. Então nós temos que ter consciência disso. O uso da vara nunca deve ser a primeira ou a única forma de correção. Eu falei sobre isso semana passada. Tem muita gente que acha que disciplina é vara. Disciplina é vara. Pronto, não tem mais nada, só tem vara, só tem uma ferramenta, é a vara. Qualquer coisa, vara. Não, nós estamos vendo as ferramentas. Então, a vara não é a primeira coisa que se usa. Porque Deus não usa como a primeira, a vara não é a primeira coisa.
Então nem deve ser a primeira coisa ou a única coisa. Tá? A vara nunca deve ser aplicada com raiva, descontrole ou de forma agressiva. Então, se você, pai, você, mãe, você vai disciplinar o seu filho, você está animado demais, está nervoso, você está quente, é hora de você ficar de castigo. De você ir para um canto sentar e se acalmar. Nunca, 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 jamais discipline com vara uma criança se você está exacerbado, descontrolada, se você está nervosa, se você está... Essa não é a hora de você pegar na vara. Não é a hora. Ah, mas é porque... Não interessa. Aquilo não é a hora. Porque não vira disciplina, vira bullying, vira agressão. Você tem um adulto, mãe ou pai, e uma criança. E o adulto tem uma vara na mão, tem autoridade, e está nervoso. Então a vara seria ineficaz se você fizer isso desta forma. Não se deve usar a vara como ameaça vazia. O que é isso? Você pegar a vara e falar, olha, se você não fizer, vai ter. Se fizer, o que vai ter agora? Vai ter vara. Agora, ficar usando como ameaça vazia, se fizer mais uma vez, eu vou usar a vara. Só que já fez 10 vezes nos últimos 10 minutos. Isso é ameaça vazia. Eu acho válido você usar a vara como um aviso. Olha, tá vendo isso aqui? Se não fizer isso, já sabe. Mas se fizer de novo, aí você faz, finge que não vi. Não faça ameaça vazia. Tá? Não faça. Mesma coisa com castigo. Não faça ameaça vazia. Então vamos subir vara aqui, mas vale também outras coisas. E nunca quando ambas emoções estão exacerbadas. Então, se a criança está exacerbada, agitada, aquilo não é a hora de disciplinar. Por quê? Porque ela não vai aprender nada. Toda forma de correção, especialmente e também a vara, precisa ser para um fim didático, para ensinar, moldar, edificar. E se a criança está tendo, sei lá, brigou com o irmão, fez uma coisa errada, caiu no chão. Um exemplo aqui. A criança fala, Júnior, é um caso anônimo, tá? Júnior, não suba na prateleira. Aí o Júnior vai lá, sobe na prateleira, aí ele cai com a prateleira com tudo para trás, quebra todos os pratos, todas as xícaras, tudo que tem lá, se corta todo com vidro, cheio de hematoma, aí tá lá, nervoso. Aí é a hora aquilo de pegar uma vara e disciplinar a criança. Então não é a hora. Por quê? Porque você está nervoso. E 2, a criança errada, mas ela está. Isso é um caso bem extremado, né? Tá? Mas aquilo não é a hora. Não é a hora. A criança está agitada. A criança tem que estar composta. E o pai e a mãe tem que estar composto também. Nós vamos ver o porquê disso na semana que vem, como a gente vê os procedimentos, mais especificamente, tá? Da vara. Mas, então, a criança e o pai têm que estar compostos. Os dois estão nervosos porque você acabou de destruir minha coleção de vasos que eu ganhei da minha bisavó, e a criança está agitada porque sabe que fez errado e está nervoso. Aquilo não é hora de disciplinar. Aquilo dos dois e castigo para se acalmar. Aí então tratar. Pastor, mas é que tá. Se eu for me acalmar, aí eu não disciplino com a vara. E aí que está o problema. Eu só disciplino com a vara quando eu estou quente. Isso, quando você está quente, não é hora de disciplinar com a vara, gente. Mas é que eu estou com vontade. Aí está o problema. Você não é para estar com vontade. Se você está com vontade de usar a vara, aquilo não é a hora de usar a vara. Lembre-se, como toda correção, a vara é um ato de amor. Não é vingança, desabafo, raiva. Não tem nada a ver com isso. É um ato de amor. É um ato de sacrifício. Por quê? Porque vai tomar o seu tempo, vai ser inoportuno, é uma coisa chata e desagradável de fazer. Então, isso são coisas só quem faz, quem ama. Por isso que a Bíblia fala. Aquele que não usa a vara, odeia seu filho. Não é odiar de... Não está usando de amor para com seu filho. Porque o uso especificamente da vara é muito desagradável, toma tempo e é uma coisa chata, que chateia a criança, chateia você, é uma coisa que você não quer fazer, eu espero. Agora,
Vá para o quadro de castigo 10 minutos. É rápido, é fácil. Mas, como nós vimos, se tem uma rotina correta, se tem a repreensão, se tem a restrição e recompensa, e mesmo assim não resolveu, então a próxima ferramenta é a vara. Então precisamos moldar e não frustrar e provocar nossas crianças. Eu vou dizer uma verdade aqui, preste bem atenção. Se as outras ferramentas, rotina, repreensão, castigo e restrição, que nós vimos, se elas forem usadas corretamente e consistentemente, a vara será a ferramenta menos usada. Vai ser a menos usada. Se houver rotina, repreensão, recompensa ou restrição, a vara. Agora, se não tem uma rotina boa, se não tem repreensão, se não tem recompensa nem restrição, aí vai tudo cair em cima do quê? Da vara. E, como diz, a vara é o último recurso. E se fizer as outras coisas, aqui você menos vai usar. Então, quando você vê uma mãe ou um pai que só usa a vara, você pode ver, a rotina está ruim, não tem repressão, falhou nos outros pontos. Por isso que existe um excesso de vara. Porque está tudo em cima da vara, está tudo contando com a vara. E não foi usado rotina, repreensão, recompensa, etc. e tal. Tá? Então, é importante. Por isso que a vara é para ser a menos usada, quando as outras estão no seu lugar devidamente. Então, a vara deve ser o último recurso usado apenas após todas as outras ferramentas. Antes da vara, deve haver uma rotina, boa rotina, estabelecida e seguida sistematicamente. Antes da vara, deve haver repreensão justa e pontual. Antes da vara, deve haver recompensa e restrição. Ou seja, pular, não usar essas outras ferramentas é errado. É faltoso nos motivos. Por que logo para a vara? Ah, porque para a vara dá vontade. Rotina, repreensão, recompensa, agora a vara, quando ele me deixa com sangue da vontade. Aí estamos agindo baseado na vontade da carne. Isso é receita para disciplina, correção desastrosa. Não é espiritual, não é bíblica, é carnal e errada. Fica dependendo, ter vontade. Disciplina não tem nada a ver com vontade. Disciplina tem a ver com amor. Com amor. O que isso acaba fazendo é que acaba provocando e irritando a criança. Nós já vimos isso, Efésios 6,4. E vós pais, não provoqueis a ira. Não provoqueis para a ira. Não jogue os seus filhos, não suscite a ira nos seus filhos. Mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Colossenses 3,21. Vós pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Por que um filho, uma criança, perde o ânimo? Bom, porque tem um pai que está irritando, que está provocando, porque ele não tem a repreensão no lugar, não tem a rotina no lugar, não tem recompensa no lugar, não tem restrição no lugar. Só tem. Isso irrita, desanima, a criança fica sem ânimo, a criança fica, sabe uma coisa? Tanto faz como tanto fez, estou nem aí. Desanima. Porque foi irritada, que foi provocada a isso, a ira. Fica uma criança e um jovem irado, desanimado e irritado. Culpa deles? Não. Eles são totalmente passivos, eles são as vítimas passivas dessa situação. Então temos que ter muito cuidado com isso. Então a Bíblia deixa claro que a correção inclui várias ferramentas e é preciso usar todas em graus diferentes. Situações são diferentes, crianças são diferentes. Então, não existe uma regra para tudo, não existe um tamanho que vai caber em todo mundo. Quanto mais corretamente usamos essas ferramentas, mais fácil ficará o processo. Quanto mais corretamente usamos essas ferramentas, mais breve
será o processo. Então, você não usar essas ferramentas corretamente, você vai esticar o tempo necessário e, consequentemente, você vai esticar todo aquele desagradável, aquelas confusões, você vai esticar a coisa. Um conselho, é melhor você pegar a situação, pegar o boi pelo chifre e tratar logo, do ficar correndo, e driblando, e protelando, e dando um jeito, e empurra com a barriga para cá, e dá um jeito para lá, e faz uma gambiarra aqui, aí vai se ajeitando. Vou dar um exemplo. O povo de Israel saiu do Egito para a terra prometida, era 40 dias. Demoraram quanto tempo? 40 anos. Por quê? Não aprenderam. Em vez de aprender, se conformar, obedecer e entrar na linha, não. Em 40 dias virou 40 anos. É a mesma coisa. Muita família que vai passar 40 anos tratando de problemas que poderiam ser resolvidos em 40 dias. Estou usando um exemplo aqui. Mas tem família que tem filhos já adultos que ainda causam problemas para os pais. Por quê? Porque o processo nem sequer começou. É um filho adulto que não tem disciplina, não tem autocontrole, não é disfuncional, não sabe respeitar a autoridade, está tudo ainda. É como se fosse uma criança no corpo de um adulto. O mundo está cheio de gente assim. Adultos que são habitados por crianças, sem juízo, sem consideração, nada. O termo que usam o outro dia é o homem moleque. É um homem moleque. E tem também a mulher moleque. Adultos que não têm um pingo de juízo, um pingo de bom senso, não têm um pingo de nada. Parecem crianças. Eu quero. Não sabe seguir uma regra, obedecer uma lei, segurar um emprego, nada, não consegue fazer nada. Não consegue construir nada, não edificar nada. Tudo desmorona na vida deles, relacionamento, emprego, carreira, tudo. Sabe o que é isso? São crianças. São funcionalmente crianças. Tem que fazer tudo para mim, tudo para mim. Eu não faço nada para ninguém. Agora todo mundo tem que me servir, me ajudar, fazer para mim, fazer coisa para mim. Eu não tenho tempo para ninguém. Agora todo mundo. Sabe o que é isso? Criança, um bebê. A Mila, 6 meses, ela, sabe o que ela faz pra gente? Só ser linda e charmosa. É o que ela faz. Todo mundo tem que fazer graça para ela, trocar a roupa dela, fazer comida dela, água para ela, fazer ela dormir, acordar no meio da noite. Pronto. Todo mundo tem que servir. Sabe o que é isso? É o caráter de uma criança. E tem muito adulto que é assim. Por quê? Porque os pais pouparam, privaram elas disso. A Bíblia fala, livrarás a sua alma do inferno. Então, é algo que nós podemos aprender. As ferramentas da correção levam à vida. Provérbios 6, 33, 23, vou encerrar com isso. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. O caminho da repreensão, da correção, é o caminho que leva à vida. Então, se não tem correção, usando repreensão, rotina, recompensa ou restrição e vara. Então, não é o caminho da vida. Não de uma vida biblicamente correta, eficaz. E temos essas, então, ferramentas. E devemos fazer uso de todas elas. Não só algumas, uma ou outra, todas elas têm que ser usadas para que haja correção eficaz.